Brasil. Scream for me, Corinthians! Agora as novidades do Corinthians. Aí, mano, lá depois tá tendo os problemas lá no Rio de Janeiro, ele não conseguiu retornar a São Paulo, né, de avião na noite dessa terça-feira. Então, quer dizer, desculpa, ele retornou a São Paulo de avião, né? Ele tentou vir de helicóptero, não conseguiu, mas ele chegou de avião, participou do treinamento na quarta-feira, né? Já tá liberado aí pra poder enfrentar o Grêmio no final de semana. O jogo é no domingo e ainda sem o Hugo Souza, né? Sem o Hugo Souza ainda, começou os trabalhos aí, Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena no final de semana, no domingo. O que foi que você tá rindo aí? O Corinthians, Bento, ele vai ter aí essa missão aí contra o Grêmio, apesar do Hugo Souza ter treinado, mas ele ainda não tá treinando 100% ali junto com o grupo, enfim. Ele já voltou aos treinos, mas ainda permanece como dúvida, né? Não é uma certeza de que ele possa jogar já contra o Grêmio no final de semana, mas eu acredito que esse jogo contra o Grêmio, Bento, é suficiente pro Corinthians até ganhar pelo menos um pontinho. O Corinthians agora no término do Campeonato Brasileiro ele vai acabar empurrando com a barriga, mano. O Corinthians ele não corre hoje, teoricamente, mais riscos, ele tá com 39 pontos, tá até numa situação mais confortável comparado ao ano passado. O ano passado, nessa época do ano, mano, tava fazendo contas. Inclusive, estão faltando agora pro Corinthians 8 jogos. O Corinthians, ele, pra quem não se recorda, ele ganhou os últimos 9. Ou seja, ele ganhou essa rodada final aí praticamente toda. E o Corinthians ainda nessa época, Bento, se eu não me engano, foi o jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, foi o jogo contra o Atlético Paranaense. E o Corinthians venceu e deu aquela virada de chave. O Corinthians, ele tava no Z4, cara, nessa altura do campeonato ano passado. Então agora aí o Corinthians, ele tá com uma situação mais tranquila, o que não quer dizer que esses caras tenham que estar no resort. Eles têm que realmente correr, eles precisam entregar mais do que vem entregando. O Dorival precisa entregar mais padrão pra esse time, porque, cara, de verdade, Bento, o Corinthians de 1-11 é um time extremamente competitivo, mas na mão do Dorival eu não vejo ele conseguir extrair nada desse time. Mesmo com o Garro, com o Memphis, com o Yuri Alberto, muitas vezes o Corinthians ele consegue um trunfo, uma vitória aí, pela qualidade individual do atleta e não pelo trabalho coletivo que foi feito durante a semana. De verdade, Bento, eu acho que a passagem do Dorival no Corinthians tem que ser extremamente repensada, mesmo com o título da Copa do Brasil no final do ano. Pô, agora já, né, é inevitável, né? Como você disse aí, o Corinthians vai jogar suas fichas mesmo lá no dia 10, né, e no dia 14, né? São jogos aí contra o Cruzeiro de semifinal. É nóis, hein? Mas já pensando aqui o ano que vem, eu tô vendo que 4 jogadores aqui, mano, já vão, né, encerram os seus contratos no final dele. O Angileri possivelmente deve ficar, né? Você acha que o Vou te falar, Bento, por mim não. Não? Eu sei que tem muitos corintianos que adoram o Angileri. Ai, mano, mas ele corre. Ai, mas ele se dedica. Porque tem corintiano que adora romantizar a ruindade, né, velho? Vamos falar a verdade, mano. Jogador igual o Angileri não muda o preço do dólar. O Corinthians ele precisa ter jogador de qualidade no teu elenco, mano. O Angileri, pra mim, ele é fraco na lateral e ele é fraco como zagueiro. Mas tem corintiano que adora. Thales Magno, emprestado do New York City. Nossa. Né, Vaza, tiriça. Joga nada. Quem é esse? 45 Thales jogos. Mágico. Thales. 45 Mágico. jogos, 6 gols e 4 assistências, né? Então, tchau. O mágico é dele que ele Sabe por que ele ele não é joga mágico? nada e todo mundo acha que joga. Mas sabe por que ele é mágico? Ele conseguiu ser profissional e enganar um trouxa. Isso deve ser O isso. Romero, Hoje é o Thales trágico. Romero, que tem 373 partidas. Nesse ano disputou apenas 49 partidas e marcou apenas 5 gols. Também tchau, né? Vaza. E tem corintiano ainda Vaza. que se prende, Bento, naquele negócio assim. Ai, mas o Romero, em determinado momento, ele já foi o artilheiro da arena. Ah, mas o Romero, quando precisou dele, ele tava lá. Gente, não é que precisou dele, tava lá. Ele é funcionário do clube, cacete. Ele não tava fazendo filantropia, ele recebia pra, verdade, pra mano. jogar. É Então vai verdade. cagar, mano. Não, mano, tem razão. A fiel gratidão, Domênico, me enche o saco, velho. Me enche o saco. Quando eu falo que o Romero não tem que ficar, ai, mas o Romero, ele já em determinado momento foi artilheiro da arena. Ah, mas o Romero, não sei que ano, ele fez gols que o Corinthians se salvou do rebaixamento. Tá, e daí? Ele não é funcionário do clube? Ele não era remunerado pra isso? Não é favor. Não é favor. Esse ano não tá entregando e o ano que vem também não vai entregar. O Corinthians não pode renovar com um cara ganhando quase R$1 milhão por mês por gratidão, cara. Não dá. E o último deles aqui é o Michael, né? Que tem um empréstimo ainda com o Shakhtar. Segundo o Shakhtar, alega que o Corinthians deve $1 milhão pelo empréstimo do jogador. Mas a tendência é ele não seguir o ano que vem também, viu, mano? O Michael.
Não, e a Ucrânia tá precisando de armas, então devolve esse canhoto. O Maicon, Bento, ele fez um gol importante, foi contra o Atlético Mineiro. E aí os caras ficam assim, o Maicon não faz nada o ano inteiro. Aí ele faz um gol, dá um passe, aí os caras começam no Twitter, vai, fala do Maicon aí. E entra naquilo que eu falei, cara. O Maicon, ele foi contratado pra ser protagonista, não é opção de banco. O Maicon, pelo valor que empregaram na contratação dele, era pra ele ser um cara do lado do Carrídio, do lado do Martinez, do lado do Ranieri, que são caras que realmente vieram pra entregar. Por exemplo, eu tinha uma expectativa muito maior, por exemplo, no Maicon, do que no Carrídio, que é um cara que eu não conhecia, do que no Martinez, que é um cara que eu não conhecia. E esses caras, eles têm hoje uma condição de titular no time que o Maicon não tem. O Maicon entra quando esses caras não jogam. E o Maicon, de vez em quando, ele até melhorou um pouquinho nos últimos jogos aí, enfim. Mas é aquela melhora, Domênico, pra renovar contrato. E de melhora pra renovar contrato, eu já tive o exemplo do Thales Magno. Tchau, Maicon. Obrigado, mas não deu. Valeu. Nossa, ingrato, né, o RG? Ingrato, uma porra. Ídolo do clube. Rapaz, ele tem história bonita, uma trajetória dentro do Corinthians. Brincadeira, O irmão. Romero, Né? sacanagem, né? Ô, mano, ele fala como leva se fosse pro um Santos. trapo. O mano fala do Leva pro Romero como Santos. se fosse um trapo. Um pano rasgado. Eu, né? Coitado. E imagina Verdade. os caras agora no ônibus escutando o programa. Sim. Que beleza, né? Até ontem o cara Não era tão no artilheiro da ônibus, arena, ô Domênico. Não é mais não. Não é mais, mas já foi. Porque o cara não é mais, já então foi. significa que ele é descartável. Ué, a vida é isso? assim, ué. Um dia Vida com é todo... cíclica, o Bambi. Um dia com todo respeito, Dercy Gonçalves é uma delícia de mulher. Ô, Hoje em dia Trica, não é falar pra mais, você, né? ó. Ué, Faz um busto do Luciano aí. O Luciano tá entre os 20 maiores artilheiros da história Show, do né? teu Como que clube. E não tem um busto lá na frente Mas eu do não tô Morão falando Trica que lá. tem que encerrar o contrato com ele, que nem você tá fazendo com o Romero. Aí o Luciano, pra mim... Não, porque ele ainda tem. Porque ele ainda tem contrato com o Trica. Não importa, mas agora, tem se que estiver ficar. chegando no final, quero ver se vai falar pra renovar. É mesmo, porque não tem que eu contratar, deixa o cara lá. É ou não é, RG? muito bem, que mais? Mais algum mais? Podemos encerrar, mano. Podemos encerrar, Bento. Por aqui. E quem esteve no campo também no treino do Corinthians hoje foi Hugo Souza, o goleiro, né, que está com uma lesão no ombro, e eu trouxe com exclusividade que essa lesão era de grau 2. Ele participou do treinamento, né, do Corinthians no campo nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava, mas calma, não treinou com o elenco, enfim, não fez nenhuma atividade tática, não participou do treinamento junto, né, com os demais colegas. Ele treinou separado, né, quem sabe ali iniciando já uma forma de uma espécie de transição. O Corinthians ainda trata, né, o Hugo Souza, a lesão do Hugo Souza com cautela, então não dá para se empolgar que o Hugo Souza vai estar em campo no domingo contra o Grêmio. Eu acho que na sexta-feira talvez eu consiga trazer algo exclusivo para vocês, se ele vai estar de fora ou vai para o jogo, para essa partida contra os gaúchos. Mas a notícia já é boa, pelo menos já foi para o campo, né? Já está treinando no campo separado, mas está no campo, só não está treinando com os demais companheiros. Mas quem sabe, né? O Corinthians pode ter o Hugo Souza no domingo, mas não dá para cravar nada ainda, nem se empolgar. Enfim, não tem um diagnóstico ainda. O Corinthians trata com cautela, é uma lesão de grau 2. Normalmente, lesão de grau 2, a gente fala aí de 15 a 20 dias. Enfim, se for pensar assim, ele não joga contra o Grêmio, tá? Enfim, depois ficaria à disposição para a rodada seguinte. É a gente aguardar, tá? Mas é notícia boa, o Hugo Souza treinando no gramado do CT Joaquim Grava. Comente aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e agora vamos com informação de bastidores exclusiva para você. Olha, os Gaviões da Fiel vão se reunir no próximo dia 6, uma reunião do Conselho dos Gaviões. Eu vou falar quem vai fazer parte da reunião, né, que reunião é essa, e o assunto vai ser Safiel. E pelo que eu estou ouvindo com fontes que eu tenho dentro dos Gaviões, os caras gostam do projeto. E eu vou te explicar por que gostam, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo, que é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Pega essa, meu irmão. Olha só, não dá pra gente ainda cravar que os Gaviões vão apoiar a Safiel e vão lutar por isso. Mas uma coisa eu posso cravar agora aqui nesse blend de informações com exclusividade. Os Gaviões da Fiel, tá? É claro que, né, não dá para falar por uma massa, né, por todos os associados, integrantes, líderes, mas
grande parte ali, né, dos integrantes, enfim, dos integrantes que têm influência em decisões, gostam da ideia de Safiel. Na verdade, não é nem que gostam, né? Na verdade, enfim, não é que acham o máximo, né? A Safiel, enfim, vão apoiar, nem nada disso. É que eles entendem que não há outra solução. Foi um projeto bem apresentado, né? Eles estão estudando bastante esse projeto, né? Os Gaviões, enfim, e entende que muitas brechas ali estão sendo tampadas para que não haja, né, assim, pessoas comprando ações que não deveriam, enfim, que não seja corintiano ou que seja, né, pessoas aí que, enfim, não tem uma índole boa. Então eles estão atentos com isso e foram ver que realmente o projeto é amarrado para que não haja esse tipo de situação, tá? Agora, como é que a gente vai saber se o apoio vai rolar ou não em relação, né, a Safiel? Vamos lá. Vai ter a reunião, tá? No próximo dia 6. Vão participar os ex-presidentes dos Gaviões, a diretoria atual, os ex-fundadores e os conselheiros trienais. Segundo eu apurei, vai ter umas 80 pessoas, mais ou menos, tá? Umas 80 pessoas participando, né, dessa reunião, enfim, que pode ser decisiva. O que vai acontecer? Ex-presidentes, ex-fundadores, atual diretoria, conselheiros vão se reunir e ali, né, vão estar colocando na mesa ali o projeto Safiel. A maioria já acompanhou, não só a apresentação, mas tem assistido várias entrevistas desde o início. Eles estão muito por dentro do projeto, entendem que a situação do Corinthians é terrível e entendem, inclusive, tá, que a Safiel, isso eu já ouvi de gente dentro dos Gaviões, pode, inclusive, pagar já a dívida do Corinthians de imediato, né, principalmente estádio, né, e dívidas com empresários. E chegando de cara já, pagando dívidas, já desamarra muita coisa em relação ao clube hoje, que vive uma situação realmente muito difícil e tenebrosa. Enfim, por não ter outra solução, tá, muita gente começa a se render. Não quer dizer que vai haver o apoio, e eu não estou cravando que eles vão apoiar e vão pressionar e vão lutar por isso, tá? Isso ainda não foi definido, até porque vai ter a reunião para trazer essa definição no Corinthians, tá bom? E claro, nos Gaviões da Fiel em relação ao Corinthians. Fala, nação corintiana. Ainda sem Hugo, o Corinthians se reapresenta e abre preparação para pegar o Grêmio. Após 2 dias de folga, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta terça-feira e deu início às preparações para o jogo contra o Grêmio, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza segue como dúvida para a partida. Segundo informações do clube, o jogador permaneceu tratando de uma luxação no ombro esquerdo e não foi a campo. Caso ele fique fora do duelo contra os gaúchos, o jovem Felipe Longo deve seguir entre os titulares. Hugo, porém, não foi a única ausência na atividade. O atacante holandês Memphis Depay não conseguiu retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro por más condições climáticas e perdeu o treinamento. Os jogadores abriram o dia com um trabalho de força na academia. Em seguida, já no campo, a comissão técnica de Dorival Júnior aplicou um exercício de posse de bola com pressão pós-perda. Houve também uma atividade de ataque contra a defesa. O plantel volta aos treinos de manhã nesta quarta-feira, dando continuidade à preparação. Dorival tem umas 4 sessões de treino até o próximo jogo do Corinthians. Nesse período livre, o treinador deve fazer testes para definir como será a formatação do meio-campo da equipe. Isso porque Dorival tem 3 novos desfalques no setor: Ranieri e José Martins suspensos, além de Breno Bidon, expulso contra o Vitória. Em contrapartida, Maicon e Mateuzinho, que cumpriram suspensão, estão de volta, e os lesionados Vitinho e André Luiz seguem no DM. Vindo de 2 vitórias consecutivas, o Corinthians tenta emendar a terceira para entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Timão atualmente ocupa a 10ª posição na tabela com 39 pontos, a vantagem para o Z4 é de 8 pontos, mesma distância para o G6.